Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés e a Nenri estão ali comendo. Ela percebe ele um pouco estranho e pergunta a ele o porquê que ele não come alguma coisa, e ele responde seriamente para ela que ele está sem apetite. Ela fica calada e ele continua dizendo que está sem apetite porque ele está pensando em outra coisa. Ela continua em silêncio, então ele decide pegar o telefone e ligar lá pro Aziz, só que quando ele liga, quem atende é a Barra, e a Barra, quando chama pelo nome dele, ele agora fica meio sem entender, chama pelo nome da Barra e pergunta a ela o porquê que ela atendeu o telefone. E nesse momento, você percebe que a Nenri, ela fica revoltada só porque ele chamou o nome da Barra. Então ele explica que deram uns pipocos lá no Aziz porque tentaram invadir lá a casa que eles estavam, e ele, o Aziz, nesse momento está muito ferido. Só que a Nenri, ela fica muito revoltada ali porque quem planejou tudo isso para acabar com a Barra foi justamente ela, por isso que ela fica revoltada ao saber que a Barra ainda está viva. O Atés fica revoltado também, pergunta o quê? Como assim? E pergunta a ela, e ela, como que ela está? Ela diz que com ela não precisa se preocupar porque ela está muito bem, só que na realidade o homem ele está muito ferido porque ele perdeu muito sangue. Ela continua dizendo para ele que está no hospital, então ele desliga o telefone dizendo que está tudo bem e vou para aí agora mesmo. Então a Nenri, ela se levanta ali como que não soubesse de nada, chama pelo Atés e pergunta a ele o que foi que aconteceu com a Barra. Por sua vez, ele não responde exatamente nada para ela, vai embora deixando ela chupando o dedo ali, doida para saber o que aconteceu, mas ele não conta nada. Ela fica revoltada e diz, pelo parecer que ela teve ali, a Barra sobreviveu novamente, né? Ela pega o telefone e tenta ligar para buscar informações do que aconteceu, só que o telefone dá fora de área desligado, e ela fica revoltada dizendo que você é um imbecil, você não conseguiu fazer o que eu lhe mandei, não é? Só que o negócio é que quando um tempinho passa, ela vai para casa, chegando lá, ela fica esperando o Borran de fato atender o telefone, ele não atendeu de forma nenhuma, então ela fica se perguntando onde ele está, o telefone dela toca, quando ela atende, ela logo questiona ele onde ele estava e o porquê que ele desligou o telefone. Ele responde, ele desligou porque a polícia estava seguindo eles. Então ela logo questiona ele o porquê a idiota da Barra, ela tá viva. Ele fala que ele não pôde fazer nada porque ela estava muito bem protegida. Ela fica calada, mas revoltada, mas ele continua dizendo que eles não puderam fazer nada porque chegou muita polícia ali para proteger ela. Só que o negócio é que daqui a pouco, enquanto ela tá discutindo com ele aí, ela nem vai perceber que o Atés vai chegar e vai ouvir toda aquela conversa, vai flagrar tudo ali que ela está conversando com ele, e logo depois dele ter dito tudo isso, ela questiona ele dizendo que eles são uns inúteis. Só que o negócio é que na hora que o Atés chega, que ele sobe ali, fica por trás dela, ela não vê ele e diz que agora mesmo a última ordem que ela vai dar para eles é que eles vão ter que acabar com a vida da Barra imediatamente, porque ela não quer essa mulher de forma nenhuma viva. Ele diz que sim, que ela não se preocupe, que eles vão finalizar, e ela diz que espera que sim e que termine imediatamente o mais rápido possível com essa mulher. Então o Atés chega, fica um tempinho em silêncio, mas logo em seguida ele chama o nome dela. Ela então se vira lentamente olhando para ele, e ele olha para ela se aproximando e diz que foi ela então quem fez tudo aquilo e que foi ela quem contratou esses homens para acabar com a vida da Barra. Ela fica calada, não responde nada, mas ele grita com ela perguntando se agora ela vai ficar imitando o que o tio dela, o Kenan, faz, é isso mesmo? Ela continua calada, mas ele sacode ela feito um saco de batata ali, perguntando a ela se foi ela mesma que fez isso, e manda responder agora mesmo e diz que ela é um ser humano ali muito esquisito. Ela percebe que o Atés está de fato revoltado ali e pede ele que por favor que ele se controle. Só que o Atés revoltado, então ele pega no cangote dela ali, balança ela e diz a ela para que ela responda agora mesmo a pergunta dele, se ela está querendo acabar com a Barra, se ela está querendo mesmo ver a Barra morta. É isso mesmo, manda ela responder agora mesmo. Ela manda ele soltar ela agora mesmo porque ele está machucando ela. Mas ele diz a ela que ela responda agora mesmo, então ela diz que sim, que é exatamente isso que ela quer, porque ela já se cansou das mentiras dele. Ele fica calado e ela continua dizendo que ela já se cansou dos jogos de amor dele ali com ela. Ela continua dizendo que ele terminou tudo por causa da Barra e que ele usou ela ali por causa dela também, e ela vai fazer a Barra pagar por tudo isso, e pergunta se ele entende. Ele fica calado
calado e ela continua dizendo que ela pode muito bem mandar a Barra para a cidade de pé junto por ele, e é justamente isso que ela vai fazer. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele nem imagina com quem ele se meteu. Ele diz a ela, segurando nos braços dela, que ela preste muita atenção, que ela não vai voltar a fazer nenhum dano a Barra, e ela questiona ele o que é que ele vai fazer, se ele vai acabar com ela então. Ele fica calado e ela continua perguntando o que é que ele vai fazer, porque sabe muito bem que com ela ele não pode machucá-la. Ele então pega no pescoço dela ali, sapeca ela em cima daquele sofá e diz que sai de perto dele agora mesmo, porque senão ele vai cometer algo muito ruim. Ela se levanta revoltada, dizendo que nunca mais ele vai voltar a tocar nela, e depois sai revoltada e ele é atrás dela. Só que o negócio é que quando ela sai, o Atéis fica tentando abrir a porta, mas ela está fechando a porta e ele chamando ali pelo nome dela, mas ela diz que ele vai se arrepender por tudo o que ele fez contra ela. Ele fica sem saber o que fazer, tentando abrir a porta, e ela diz que ela não é mais feliz e tampouco ele, o Atéis, vai ser feliz também. Ele fica batendo na porta, dizendo que ela abre a porta agora mesmo, e ela diz que não vai fazer isso até ela finalizar com a Barra, porque agora mesmo ela vai acabar com ela. Ele fica muito agoniado ali, batendo na porta, chamando o nome dela, pedindo que por favor que ela abra a porta, mas ela diz que já disse e vai repetir que só vai abrir logo depois que ela finalizar com a Barra. Então ele, revoltado, começa a dizer a ela que ela não faça isso, que não se atreva a fazer nenhum tipo de mal contra a Barra. Então ela apenas diz a ele que agora é tarde demais, porque ela vai exatamente nesse momento, e desce e deixa o Atéis desesperado. Então o Atéis, sem saída, então o que é que ele faz? Ele pega o telefone para ligar para Barra, ela olha o telefone e pergunta o Atéis vai para atender, e ele fica agoniado pedindo que por favor que ela atenda logo o telefone. Só que a Barra, por sua vez, ela desliga o telefone, dizendo que ele não entra em contato mais com ela, e ele, sem saída, sem saber o que fazer, então ele decide pegar o berro, aponta para aquela porta ali para dar um pipoco para que assim ela possa abrir, e ele tentar fazer o que for possível para ajudar a Barra. Logo depois que ele consegue, ele vai saindo ali ao seu encontro. O Atéis, por sua vez, vem feito um doido ali no meio da rua, tenta dar corte de luz ali para que os carros saiam do meio para ele passar, só que não sai. De um lado tem um carro, do outro tem um carro, e ele fica muito agoniado, até que ele consegue arrumar uma brechinha. É aí que ele então liga lá pro Aziz, só que o Aziz ele tomou agora há pouco um calmante, porque ele se revoltou ao descobrir que a Barra tinha ido embora. Ele tentou se levantar de todo jeito ali, mesmo operado, tentando sair, então deram um calmante, ele se acalmou. Então é aí que o Han atende o telefone, fala com o Atéis e pergunta ele o que foi que aconteceu, e o Atéis diz que precisa falar com a Barra, e ele fala que a Barra já não está mais ali porque a Barra se foi, e o Atéis fica revoltado perguntando como assim que eles permitiram deixar a Barra sair. Ele apenas responde que ela foi embora para casa porque não quis mais obedecer a ele. Ele então desliga o telefone, mas de imediatamente tenta novamente ligar para Barra. Ela pega o telefone e mais uma vez ela desliga o telefone na cara do Atéis e não lhe atende de forma nenhuma. Ele liga novamente e ela começa a dizer que ele não fique mais ligando para ela porque ela não vai atender ele. Logo em seguida, ao invés de só ficar desligando ali, ela desliga geral o telefone. Só que logo depois que a Barra ela consegue tirar um cochilo, ela não consegue perceber que a Nenri ela acabou de chegar ali, quebrou até o vidro para poder entrar dentro da casa dela, vai procurando onde ela tá, e ao chegar no quarto da Barra, ela vai logo emburacando, olhando para o rosto da Barra, pega no cangote dela, a Barra logo se desespera e ela dá bom dia à Barra. Ela pergunta, agoniada, o que é que ela está fazendo, e a Nenri diz a ela que o Atéis não vai deixar ela de jeito nenhum e ela vai ficar atrapalhando a vida deles ali. A Barra fica todo o tempo ali se sacudindo, tentando se soltar, mas ela continua dizendo a Barra que ela dessa vez não vai escapar. A Barra consegue de alguma forma arranhar o rosto dela ali e depois ela sai correndo dentro de casa. Só que a Nenri também sai dos pinotes atrás dela, e chegando ali no meio da sala, ela vê uma tesoura, pega e vai pra cima da Barra, dizendo que agora vai acabar com ela, e a Barra dizendo que ela se controle, que vai embora agora mesmo. Só que a Nenri não quer nem saber e sai tentando espetar ela de todo jeito ali. A Barra, por sua vez, tropeça e acaba até caindo ali fora.
A Nenri vai se aproximando, perguntando e agora o que é que ela vai fazer, e a Barra por sua vez se levanta, sai correndo e a Nenri nos pinota atrás dela. Só que a Barra ela vai justamente para um lugar que ela não deveria ir, ela então vai ficar tipo numa ribanceira ali, não tem nem para onde correr mais, e ela começa a pedir a Nenri que ela pare, que ela não faça o que ela está pensando de fazer, e a Nenri diz a ela que ela agora não tem mais para onde correr. A Barra continua pedindo a ela que por favor que ela pare, só que enquanto elas estão discutindo é nesse exato momento que o Atés também chega. Ele já chega chamando pela Barra e a Barra lá em riba começa a gritar pelo nome do Atés. O Atés então se desespera para ir até lá pedindo a Nenri que por favor que ela não faça isso, mas o bom vai ter testemunha ali para não dar problema depois, né? Que nesse momento que ele vai subindo, a Suzuhao chega ali e fica observando toda aquela cena. O Atés ao ficar frente a frente com ela, a Suzuhao lá embaixo perguntando o que é que está acontecendo ali, então é aí que o Atés puxa o BR e aponta para ela. Ela olha para ele e pergunta o que é que ele vai fazer, se ele acha mesmo que vai disparar isso contra ela. Ele diz que só vai fazer isso se for de fato necessário. Ela diz a ele que ele não vai fazer isso porque ele não pode disparar isso aí contra ela. Ele fica sem saber o que falar e a Nenri diz que mesmo assim vai colocar agora mesmo a Barra para a cidade de pé junto, pega aquela tesoura, vai para cima da Barra e tenta espetar ela, só que a Barra muito rápida, ela se abaixa e a Nenri acaba caindo lá de riba da ribanceira, se estatalando lá embaixo. Tanto a Barra também o Atés, eles ficam chamando pela Nenri, a Suzuhao vê tudo ali e fica até surpresa com tudo que ela está vendo ali, a Nenri toda estatalada lá no chão. Então chega um monte de gente ali perguntando a Suzuhao o que aconteceu, então ela diz que ela estava brigando com a Barra, foi tentar espetar a Barra se abaixou e a pobrezinha caiu. O vulcão diz, então quer dizer que ela está morta. A Barra por sua vez também com a Atés tenta ajudar ela, dizendo a ela que ela resista, que seja forte, e o Atés diz que eles têm que levar ela imediatamente agora mesmo para o hospital. Agora dentro do carro, a Barra começa a se desesperar, perguntando se o hospital está muito distante. Ele diz que não se preocupe, que já está chegando, e a Barra fica alisando ela ali, pedindo a ela que por favor que ela resista. Barra não se cala e continua dizendo que ela não se renda, que ela seja forte. Ela então muito fraca começa a chamar o nome da Barra e diz a ela que sente muito. A Barra diz a ela que ela não precisa se preocupar, que está tranquilo, tudo agora terminou. Ela logo depois começa a dizer para a Barra muito fraca ali que ela é muito amorosa, que ela é muito bonita e que o Atés tem motivos ali para amar ela. Depois ela começa a dizer a Barra que por favor que ele entenda, porque ela não é assim, ela nunca machucou ninguém, mas é porque ela se apaixonou completamente pelo Atés e pede novamente que por favor que entenda ela. Barra fica calada e ela começa a pedir a Barra que por favor que perdoe ela. O Atés fica até um pouco amargurado depois de estar ouvindo tudo aquilo ali, a Barra olhando para ela, e ela continua pedindo a Barra que roga a ela que por favor que lhe perdoe. A Barra começa a chorar, muito agoniada, pedindo ao Atés que por favor que ele acelere esse carro. O Atés, logo quando ele chega, ele desce do carro, começa a gritar, pedindo a todos eles ali que ajude ele por favor, porque ele precisa de uma maca. Depois ele vai até a Nenri, abre a porta e pede a ela que por favor, que ela não se preocupe, se tranquilize, que ela vai conseguir superar tudo isso. Ela logo em seguida pede ao Atés que por favor, muito fraca, dizendo ali que nunca mais ele faça isso, nunca mais provoque assim outra mulher, e diz a ele que ama ele muito, e logo em seguida é aonde finaliza a vida dela, porque nesse exato momento é quando a Nenri ela perde a vida dela e vai direto para a cidade de pé junto, deixando a Barra e também o Atés desesperados.